Você já sentiu um empurrãozinho gentil? Uma sensação repentina de paz no meio do caos? Ou talvez você tenha ouvido um sussurro suave de encorajamento quando mais precisava. Muitas pessoas acreditam que estes não são apenas sentimentos aleatórios. Elas acreditam que são sinais de algo mais. São sinais de anjos. Anjos são mensageiros de Deus. São seus ajudantes, enviados do céu para nos proteger. São uma promessa de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A ideia desses seres celestiais traz conforto a milhões de pessoas ao redor do mundo, um pensamento reconfortante de que a ajuda divina está sempre por perto, mesmo quando não podemos vê-la com nossos próprios olhos. A crença em anjos não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as estrelas no céu. Por milhares de anos, as pessoas compartilharam histórias sobre eles. Essas histórias vêm de todos os cantos da terra. Elas falam de seres poderosos feitos de luz. Falam de guardiões que nos protegem do mal. Nos momentos tranquilos de nossas vidas, quando estamos com medo ou perdidos, o pensamento de um anjo pode parecer um cobertor quente em uma noite fria. Isso nos lembra que um Deus amoroso está cuidando de seus filhos. Essa crença não é apenas um conto de fadas. Para muitos, é uma verdade profunda que molda sua compreensão do mundo e de seu lugar nele. Por que tantas pessoas de todas as esferas da vida se apegam a essa crença? Talvez seja porque a vida é muitas vezes difícil. Enfrentamos desafios que parecem grandes demais para lidarmos sozinhos. Experimentamos momentos de profunda tristeza e medo. Nesses momentos, a ideia de um protetor poderoso e amoroso é uma fonte de imensa força. Isso nos dá a coragem de dar mais um passo. Isso nos dá esperança quando a esperança parece perdida. Acreditar em anjos é como ter um amigo secreto que está sempre ao seu lado. Um guarda-costas celestial designado apenas para você, pronto para intervir quando você mais precisar de ajuda. Então, o que são esses seres que chamamos de anjos? A Bíblia os descreve como servos de Deus. São seres espirituais, cheios de poder e glória. Eles não têm corpos físicos como nós, mas podem aparecer em formas que podemos entender. Às vezes, eles se parecem com pessoas comuns. Outras vezes, aparecem como figuras magníficas de luz. Seu principal trabalho é cumprir a vontade de Deus. Isso inclui proteger seu povo, entregar mensagens importantes e oferecer conforto em tempos de dificuldade. Eles são um lembrete constante e belo do amor e cuidado infinitos de Deus por cada um de nós. Deixe-me contar uma história sobre uma mulher chamada Lynn. Em uma noite fria de inverno, Lynn estava dirigindo para casa em uma estrada rural solitária. A neve caía forte, e o mundo fora de seu carro era um turbilhão branco. De repente, seu carro derrapou em uma poça de gelo. Ele girou sem controle e caiu em uma vala profunda e cheia de neve. Lynn estava presa. Seu carro estava atolado, seu telefone sem sinal, e a temperatura caía rapidamente. O medo começou a invadir seu coração enquanto ela permanecia sozinha na escuridão crescente, o silêncio da neve a envolvendo por todos os lados. Horas se passaram, e Lynn ficava mais fria e desesperada. Ela orou por ajuda, sua voz um pequeno sussurro na vasta e silenciosa noite. Justo quando ela estava prestes a perder toda a esperança, ela viu um par de faróis se aproximando. Um grande caminhão guincho parou ao lado de seu carro preso. Um homem de aparência gentil e com um sorriso caloroso desceu. Ele não disse muito, mas trabalhou rápida e eficientemente. Ele prendeu uma corrente pesada ao carro dela e, com um puxão poderoso, o levantou de volta para a estrada. Lynn foi invadida por uma sensação avassaladora de alívio e gratidão pela chegada oportuna desse estranho. Lynn tentou pagar o homem, mas ele simplesmente balançou a cabeça e sorriu. "Não precisa", disse ele suavemente. "Apenas certifique-se de ajudar outra pessoa quando tiver a chance." Ele voltou para seu caminhão e foi embora, desaparecendo na noite nevada tão rapidamente quanto havia aparecido. Lynn, ainda abalada, mas segura, dirigiu até a cidade mais próxima. No dia seguinte, ela ligou para todas as empresas de guincho da região para agradecer ao gentil motorista. Mas ninguém sabia de quem ela estava falando. Nenhuma empresa tinha registro de um motorista naquela estrada remota naquela noite.
Lynn passou a acreditar que o homem não era um motorista de guincho comum. Ela acredita que ele era um anjo, enviado por Deus em seu momento de maior necessidade. Essa história, e outras semelhantes, nos lembra que a ajuda pode vir dos lugares mais inesperados. Isso mostra que, mesmo quando nos sentimos completamente sozinhos e abandonados, Deus tem um jeito de enviar seus mensageiros para nos resgatar. Esses encontros, muitas vezes, não deixam rastros físicos, apenas uma mudança profunda e duradoura no coração da pessoa que foi ajudada, um lembrete permanente de que elas são protegidas. Considere outra história, esta do coração de um incêndio furioso. Uma família estava presa no segundo andar de sua casa em chamas. As chamas estavam por toda parte, e uma fumaça preta e densa enchia o ar, tornando impossível respirar ou ver. O corpo de bombeiros havia chegado, mas a escada estava engolfada em chamas, cortando a única rota de fuga. Os pais abraçaram seus filhos, orando por um milagre enquanto o calor se intensificava ao redor deles. Parecia que não havia saída, e o desespero começou a tomar conta enquanto eles enfrentavam um fim aterrorizante e certo. De repente, um bombeiro apareceu na porta do quarto. Ele estava calmo e forte, sua presença um farol de esperança no caos de fogo. Ele guiou a família até uma janela, sua voz clara e tranquilizadora acima do rugido do fogo. "Não tenham medo", disse ele. "Eu os farei descer em segurança." Um por um, ele ajudou cada membro da família a sair pela janela e descer por uma escada que havia sido colocada contra a lateral da casa. Ele se certificou de que a mãe, o pai e os 2 filhos estivessem seguros no chão antes de se virar para voltar ao inferno. Assim que a família estava segura, o pai correu até o chefe dos bombeiros para agradecer ao bravo homem que os havia salvado. Ele descreveu o bombeiro em detalhes, querendo ter certeza de que seu herói receberia o reconhecimento que merecia. Mas o chefe dos bombeiros parecia confuso. Ele verificou sua lista e conversou com todos os seus homens. Ninguém correspondia à descrição. Mais importante, nenhum dos bombeiros havia conseguido entrar na casa porque o fogo era muito intenso. Eles haviam combatido o incêndio inteiramente do lado de fora, certos de que ninguém poderia ter sobrevivido lá dentro. A família ficou atônita. Quem era o homem que os havia levado à segurança? Eles chegaram à única conclusão que fazia sentido para eles. Ele era um anjo. Ele havia aparecido na forma de um bombeiro para resgatá-los de uma situação impossível. Essa poderosa história ilustra como a ajuda divina pode assumir uma forma familiar para nos trazer conforto e coragem. Sugere que os guardiões de Deus podem usar os uniformes de nossos heróis cotidianos, intervindo quando o esforço humano não é suficiente, realizando milagres sob o disfarce de um serviço comum. As histórias de anjos não são apenas contos modernos, elas estão profundamente entrelaçadas na Bíblia. Do primeiro ao último livro, os anjos aparecem como poderosos agentes de Deus. Eles são os mensageiros divinos de Deus, seu exército celestial e seus guarda-costas pessoais para seu povo. Um dos relatos mais antigos está no livro de Gênesis. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus colocou anjos poderosos, chamados querubins, com uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. Isso nos mostra que, desde o início, os anjos têm sido protetores do plano sagrado de Deus. Pense na história de Abraão e sua esposa, Sara. Eles eram velhos, bem além da idade de ter filhos. Um dia, 3 homens apareceram em sua tenda. Abraão, conhecido por sua hospitalidade, os acolheu e preparou uma refeição para eles. Logo ficou claro que não eram viajantes comuns. Eram anjos, mensageiros de Deus. Um deles entregou uma mensagem surpreendente. Dentro de 1 ano, Sara teria um filho. Sara, que estava ouvindo de dentro da tenda, riu para si mesma. Parecia impossível. Mas o anjo sabia de seus pensamentos, e a promessa se cumpriu, levando ao nascimento de Isaque. Esses relatos bíblicos mostram anjos em vários papéis. Eles não são apenas criaturas gentis e aladas flutuando nas nuvens. Eles são poderosos e determinados. Eles entregam notícias que mudam vidas, como fizeram para Abraão e Sara. Eles agem como protetores, como fizeram no Jardim do Éden.
eles também executam o julgamento de Deus. Na história de Sodoma e Gomorra, 2 anjos foram à cidade para resgatar o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família antes que a cidade fosse destruída. Sua presença foi tanto um sinal de misericórdia para os justos, quanto um aviso de julgamento vindouro para os ímpios. Essas histórias antigas são mais do que apenas registros históricos. Elas são fundamentais. Elas estabelecem o caráter e o propósito dos anjos na grande narrativa do relacionamento de Deus com a humanidade. Elas nos mostram que Deus sempre usou esses seres celestiais para interagir com seu povo na terra. Ele os envia para guiar, proteger e anunciar seus planos. Esses exemplos bíblicos fornecem uma estrutura para entender as histórias modernas que ouvimos, lembrando-nos de que o Deus que enviou anjos a Abraão é o mesmo Deus que nos protege hoje. Agora, vamos viajar para o antigo reino da Babilônia e encontrar um homem chamado Daniel. Daniel era um homem de profunda fé e integridade. Ele servia ao rei, mas orava apenas a Deus. Outros oficiais no reino ficaram com inveja de Daniel. Eles enganaram o rei para que ele criasse uma nova lei. Por 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus ou homem, exceto ao rei. A punição por quebrar essa lei era ser jogado em uma cova de leões famintos. Daniel sabia da lei, mas não parou de orar. Ele continuou a se ajoelhar perto de sua janela 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Como seus inimigos haviam planejado, Daniel foi pego e levado perante o rei. O rei gostava de Daniel e estava profundamente angustiado, mas não podia quebrar sua própria lei. Com o coração pesado, ele ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, o resgate, disse o rei. Uma grande pedra foi rolada sobre a boca da cova, selando Daniel lá dentro com as feras ferozes. O rei passou uma noite sem dormir, preocupado e jejuando, esperando por um milagre para seu conselheiro de confiança. Ele não conseguia imaginar ninguém sobrevivendo a tal provação. À primeira luz da manhã, o rei correu para a cova. Ele chamou com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus foi capaz de resgatá-lo dos leões? Para sua surpresa, a voz de Daniel respondeu de dentro. Meu Deus enviou seu anjo, explicou Daniel, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me machucaram. O rei ficou radiante. Ele ordenou que Daniel fosse tirado da cova imediatamente. Não havia um único arranhão nele, porque ele havia confiado completamente em seu Deus. Esta história incrível é um poderoso testemunho da proteção angélica. Um anjo não apenas lutou contra os leões, ele fechou suas bocas. Ele trouxe uma paz sobrenatural a um lugar de morte certa. A fé de Daniel foi recompensada com um milagre visível e inegável. Este relato mostra que os anjos podem intervir nos perigos físicos mais aterrorizantes. Eles são enviados para proteger os servos fiéis de Deus quando enfrentam probabilidades impossíveis. Serve como um lembrete atemporal de que, quando defendemos nossa fé, não estamos sozinhos. O exército celestial de Deus está pronto para nos defender. Agora, vamos para uma vila tranquila e humilde chamada Nazaré. Lá vivia uma jovem chamada Maria. Ela estava prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. Sua vida era simples e comum. Ela provavelmente passava seus dias fazendo tarefas domésticas, preparando-se para o casamento e vivendo uma vida de fé tranquila. Ela não tinha ideia de que sua existência simples estava prestes a ser interrompida por uma mensagem que mudaria o curso da história humana para sempre. Ela era apenas uma garota, vivendo sua vida, inconsciente do destino incrível que Deus havia planejado para ela desde o início. Um dia, um anjo apareceu para ela. Este não era um anjo qualquer, era Gabriel, que está na própria presença de Deus. A Bíblia diz que Gabriel veio a ela e disse: Salve, você que é altamente favorecida, o Senhor está com você. Maria ficou confusa e assustada com suas palavras. O que poderia significar essa estranha saudação? Ela era uma garota simples de uma pequena cidade. Por que um anjo apareceria para ela? Sua mente disparou, tentando compreender o ser magnífico e aterrorizante que estava diante dela.
enchendo o pequeno quarto com uma luz que ela nunca tinha visto antes. O anjo Gabriel acalmou seus medos. "Não tenha medo, Maria", disse ele gentilmente. "Você encontrou graça com Deus." Ele então entregou a notícia mais surpreendente e imaginável. Ela conceberia e daria à luz um filho, e deveria chamá-lo de Jesus. Ele seria o Filho do Altíssimo, e seu reino nunca teria fim. Maria era virgem. Ela perguntou ao anjo: "Como será isso?" Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e a criança seria o Filho de Deus. Ele ofereceu a ela um sinal, dizendo-lhe que sua parente Isabel também estava milagrosamente grávida em sua velhice. A resposta de Maria foi de uma fé bela e simples. "Eu sou serva do Senhor", ela respondeu. "Que a sua palavra se cumpra em mim." O anjo então a deixou. Este encontro é um dos momentos mais importantes de toda a Bíblia. Um anjo serviu como mensageiro divino para a encarnação, o momento em que Deus se preparou para se tornar humano. Isso mostra a incrível confiança que Deus deposita em seus servos angélicos para entregar suas mensagens mais cruciais. Também mostra que Deus muitas vezes escolhe os humildes e os comuns para as tarefas mais extraordinárias, usando seus anjos para anunciar seus planos grandiosos e gloriosos. Como as pessoas veem os anjos hoje? As histórias dramáticas de motoristas de guincho e bombeiros são poderosas, mas os encontros angélicos são frequentemente muito mais silenciosos. Para muitos, a presença de um anjo não é uma visão física, é um sentimento. É uma onda repentina de paz inexplicável que o envolve em um momento de grande ansiedade. É uma sensação de ser envolvido em calor e amor quando você está de luto. É um pensamento tranquilo que surge em sua cabeça, uma peça perfeita de sabedoria que o guia para tomar a decisão certa quando você se sente perdido e confuso. Algumas pessoas descrevem a presença de um anjo como um empurrão gentil em uma certa direção. Imagine que você está prestes a tomar uma grande decisão, e você sente um forte e inexplicável desejo de esperar ou de escolher um caminho diferente. Mais tarde, você descobre que sua escolha inicial teria levado ao desastre. Muitos chamariam isso de intuição, mas pessoas de fé poderiam chamar de sussurro de um anjo da guarda, afastando-as do perigo. Essas intervenções sutis não são menos milagrosas do que um resgate visível. Elas são a maneira silenciosa de Deus de guiar nossos passos e nos proteger de perigos que nem podemos ver. A própria Bíblia nos diz que podemos hospedar anjos sem nem mesmo saber. O livro de Hebreus diz: "Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos." Isso sugere que os anjos podem aparecer como pessoas comuns. O estranho que lhe oferece uma palavra gentil em um dia ruim, a pessoa que para ajudá-lo a trocar um pneu furado, ou o novo amigo que lhe oferece conforto quando você está sozinho, poderiam eles ser mais do que parecem? Este versículo nos encoraja a tratar a todos com bondade, pois nunca sabemos quando podemos estar na presença de um visitante celestial. Então, embora possamos desejar uma aparição dramática e inegável, não devemos ignorar as maneiras silenciosas pelas quais os anjos podem estar trabalhando em nossas vidas. A ajuda de Deus muitas vezes vem em formas que talvez não esperemos. Ela vem através da bondade de um estranho, de um momento repentino de clareza ou de uma sensação reconfortante de paz. Devemos aprender a estar atentos a esses sinais gentis do cuidado divino. Ao abrir nossos corações e mentes, podemos começar a notar as impressões digitais dos anjos ao nosso redor, nos pequenos milagres cotidianos que nos lembram que somos amados e protegidos por um Deus que se importa. Essas histórias, tanto antigas quanto modernas, fazem mais do que apenas nos entreter. Elas são poderosas fontes de esperança. Quando ouvimos sobre uma família sendo resgatada de um incêndio, ou Daniel sendo salvo dos leões, isso nos lembra que nenhuma situação é desesperadora demais para Deus. Isso nos diz que, mesmo quando estamos enfrentando nossa própria cova dos leões, seja uma doença, uma crise financeira ou um coração partido, não estamos sem ajuda. Esses relatos sussurram uma verdade atemporal. Milagres ainda acontecem. Deus ainda está ativo no mundo, e Ele ainda envia seus anjos para intervir em nosso favor. Essas narrativas também constroem nossa fé.
Fé não é apenas acreditar em Deus. É confiar em sua bondade e em seu poder. Ouvir histórias de proteção angélica fortalece essa confiança. Isso nos dá exemplos concretos da fidelidade de Deus. Quando nossa própria fé parece fraca, podemos tomar emprestada a força da fé de Maria, que disse sim à mensagem impossível de um anjo, ou de Daniel, que confiou em Deus mesmo diante da morte certa. Suas histórias se tornam nossas histórias, um alicerce sobre o qual podemos construir nossa própria confiança nas promessas de Deus para nossas vidas. Além disso, essas histórias trazem imenso conforto. O conhecimento de que temos um anjo da guarda, um protetor celestial designado especificamente para nós, é profundamente reconfortante. A Bíblia diz no Salmo 91, porque ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esta é uma promessa pessoal. Significa que você tem um guarda-costas celestial caminhando com você em cada momento de sua vida. Em tempos de solidão, medo ou tristeza, essa verdade pode ser um bálsamo suave para a alma. Ela acalma nossas ansiedades e nos lembra que nunca, jamais estamos verdadeiramente sozinhos em nossa jornada. Em última análise, as histórias de anjos nos apontam de volta para aquele que os envia, Deus. Os anjos são magníficos, mas são mensageiros. Seu propósito é cumprir a vontade de Deus e direcionar nossa atenção para Ele. Quando lemos sobre seus feitos incríveis, nossa resposta deve ser de admiração e adoração ao Deus a quem eles servem. Essas histórias revelam a profundidade do amor de Deus por nós. Ele se importa tanto que envia sua própria corte celestial para nos proteger, nos guardar e nos guiar para casa. Eles são uma bela expressão de seu amor e graça infinitos. O mundo às vezes pode parecer um lugar sombrio e assustador. Lemos manchetes cheias de notícias ruins. Enfrentamos lutas pessoais que podem nos deixar sobrecarregados e sozinhos. É fácil sentir que estamos apenas à deriva, perdidos em um universo vasto e indiferente. Mas as histórias de anjos oferecem uma perspectiva diferente. Elas pintam um quadro de um mundo cheio de aliados invisíveis. Uma realidade que brilha com a ajuda divina, logo além de nossa visão. Elas são uma poderosa contranarrativa ao desespero que muitas vezes tenta tomar conta de nossos corações. Pense assim: você tem mais ajuda do que imagina. Quando você entra em uma reunião difícil, não vai sozinho. Quando você enfrenta um diagnóstico assustador, uma presença angélica pode estar lá para lhe trazer paz. Quando você está dirigindo por uma estrada perigosa, um guardião celestial pode estar cuidando de sua jornada. Podemos não vê-los, podemos nem sempre senti-los, mas a promessa da palavra de Deus permanece verdadeira. Ele ordenou a seus anjos que o guardem. Isso não é um desejo esperançoso, é um decreto divino do Rei do Céu. Então, que essas histórias o encorajem, que elas elevem seu espírito e renovem sua esperança. Quer você esteja enfrentando uma grande provação ou simplesmente navegando pelos desafios de um dia comum, lembre-se de que você está cercado por uma grande nuvem de testemunhas, tanto visíveis quanto invisíveis. O amor de Deus por você é tão imenso que Ele envia seus servos mais confiáveis para caminhar ao seu lado. Eles estão aqui para proteger, guiar e consolar. Eles estão aqui para lembrá-lo de que você é um filho querido do Rei. Vivamos então, não com medo, mas com fé. Caminhemos com coragem, sabendo que estamos constantemente sob o olhar vigilante de um Deus amoroso e seus santos anjos. Abra seu coração para a possibilidade de sua presença. Procure suas impressões digitais na bondade de estranhos e nos sussurros silenciosos de paz. E console-se com esta bela verdade: você nunca está sozinho. Os anjos de Deus estão entre nós, um lembrete constante e amoroso de que o céu está mais perto do que pensamos.